Fala galera, tudo bem? Nessa aula então vou mostrar para vocês como montar um histograma. Tem várias utilidades aí. A ideia aqui então nesse vídeo é explicar como montar ele no Excel. Vamos pegar esse exemplo aqui. Numa padaria, os pesos dos pães franceses produzidos foram registrados durante 30 dias. Cada dia, 5 pães foram retirados ao acaso da máquina e o seu peso anotado na tabela abaixo. Dado que o peso especificado pode variar entre 200 e 225 gramas, o que podemos concluir sobre o processo. Deixa eu montar um histograma com esses dados. Nós temos aqui 150 dados, então vamos lá, 150 pãezinhos, né, durante 30 dias, em cada dia pegou 5 pãezinhos e pesou ele. Então, para montar o histograma, a gente precisa de algumas informações aqui para organizar, muito parecido com uma tabela de classes, tá? Vamos lá. Então, para fazer o exercício, eu vou nomear essa tabela, isso facilita bastante na hora de informar os dados. Então, eu vou chamar ela aqui de dados. E aí, toda vez que eu escrever dados, o Excel vai entender que é esse conjunto de dados aqui. Então, meu mínimo vai ser igual ao mínimo dos dados. O meu máximo é o máximo dos dados. Opa, uma coisa errada aqui. A amplitude é o maior, o máximo, menos o mínimo. A média é igual a média com acento dos dados. O meu tamanho N, né, eu sei que são 150, então vou botar 150 aqui. Bom, estimativa de classes. Então, estimativa de classe é quantas classes, né, eu vou ter, quantas barrinhas eu vou ter no meu histograma. Existem várias formas de calcular, tá? Eu vou calcular como a raiz de N. Então, é a raiz de N, 12,24. A gente não tem 12,24 barrinhas, né? Então a gente tem que botar um valor fechado. No nosso caso aqui eu vou usar 12, então. E a amplitude de classe é o tamanho, né, que vai ter cada classe. Nós já fizemos isso em exercícios anteriores. Bom, a amplitude da classe aqui é simples, né? Eu vou pegar a amplitude, a amplitude total, e dividir pelo meu número de classes. Aí deu um erro aqui classe C12 só. Beleza. Então, com esses dados, agora eu consigo calcular então aqui minha tabelinha para poder montar o histograma. Vou ter 12 classes. Vou numerar elas aqui para ficar mais fácil. Então, aqui, a primeira classe vai ser o valor mínimo mais a minha amplitude de classe. Beleza? A segunda vai ser essa primeira mais a amplitude de classe. Tá? Lembrando aqui que agora a minha amplitude de classe ela é fixa. Eu vou arrastar aqui para baixo, então aí. Tá? Fez os cortes aqui. Agora vamos ver então a frequência. A frequência a gente vai usar uma função que se chama-se frequência. Tá? Então, para isso, o que eu faço? Seleciono tudo aqui. Vou botar aqui igual frequência. Igual aqui a frequência. Eu já tenho aqui a função, né? Frequência. Então, primeiro, minha matriz dos dados. Eu estou chamando ela de dados. Tá? Ponto e vírgula. E a matriz binária, que é essa matriz aqui, né, que vai ser os dados, tá? E para ele ficar em todas as
próximas linhas, eu aperto Ctrl, Shift e Enter. Ok? Não esquece de apertar o Ctrl, Shift e Enter, para ele automaticamente já fazer esse preenchimento. Então aqui eu não preciso contar, né, quantos tem até 199,58. Entre 199,584 até 202,118. Vou contar aqui. Então, ele automaticamente já preenche aqui para nós. Beleza? Então agora vamos para o histograma. Vou colocar aqui um pouquinho para o lado, para a gente ter mais espaço. Bom, para fazer o histograma é simples, muito simples. Seleciona aqui, seleciona toda essa coluna, incluindo aqui frequência. Cada versão aí vai ser um pouco diferente como chegar, mas estou aqui nos gráficos de coluna aqui. E vem aqui, ó, colunas. Veja, o histograma que está bem legal, né, está quase pronto. Vamos dar uma ajeitadinha em algumas coisas aqui. Eu vou tirar esse título, vamos dar mais espaço, tá? O histograma, ele se caracteriza para as barras estarem bem juntinhas, né? Então, dei 2 cliques aqui nas barrinhas, tá? E aqui, ó, largura de espaçamento, eu vou colocar 5%. Isso, 5%, legal. Bom, vamos colocar os valores, né, aqui no eixo, tá? Tá com o número de classe. Isso é bem simples, então, clique aqui para selecionar, clica com o botão direito, tá? Escolhe selecionar dados, tá? No lado direito vai ter ali rótulo de eixo horizontal, tá? Clica em editar e aí seleciona então aqui os dados. Ok. E ok. Veja que ficou muitos números depois da vírgula, né? Então vamos diminuir aqui, ó. A gente seleciona aqui de números depois da vírgula. Vamos deixar 2. Ficou bem legal aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho. Veja que está o nosso histograma. E a partir disso a gente pode ver algumas coisas. E a partir disso a gente pode ver alguns fatos, né, importantes. Veja, o objetivo aqui era que os pãezinhos fossem produzidos, né, uma variação entre 200 e 225 gramas. Eu olhando aqui no histograma, né, eu posso ver o quê? Que eu tenho muitos pãezinhos que são... Tenho 5 pãezinhos até, né, que é menos do que o 200. E tenho outros aqui que é mais do que o 225. Tá? Do outro lado, eu tenho aqui a minha média também central. Né, a média é 212. Né? Então, aqui no ponto centro está a minha média. A maioria dos meus pães está na média. Tá? Esse eixo aqui da média. Isso, então, mostra. Então, o histograma, né, ele mostra essa variação, né, que existe dos dados. Tá? Esse histograma ficou bem legal, né, ficou bem na forma de cima. E é isso aí. Então, para montar o histograma, é basicamente isso. Esse é um instrumento aí que é bastante utilizado, né, para apresentação de dados. Valeu, um abraço e até a próxima aula.